Mas eu quero que a gente fale para valer sobre o assunto de aconselhamento na sexualidade. 1 Coríntios 6, 9 a 11. Você pode ler para mim, por favor? Tô meio... Tu pode ler. Tá bom. 9a. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavaste, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Alguém pode dizer amém para essa palavra? Vocês têm noção do poder que está registrado aí? Das promessas que estão registradas aí? Então, falar de aconselhamento é falar do cumprimento dessa palavra. Então, eu quero que você visualize a cena. O apóstolo Paulo se dirigindo para um grupo de pessoas, como de repente esse aqui, e falar assim: não se deixem enganar. Os perversos não vão herdar o reino de Deus. Aí ele começa uma listinha. Nem imorais, nem adúlteros, nem idólatras, caluniadores, trapaceiros, nem homossexuais ativos ou passivos. Não vão herdar o reino de Deus. Então ele chega e fala assim, olha, aqueles que deliberadamente se entregam à prática de pecado, e ele cita uma lista, não vai herdar o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós. Alguns de vocês foram assim. Logo, o que a gente conclui? Alguns de vocês foram assim. Logo, não são mais. Então, de cara, o que a gente está vendo como verdade bíblica? Aquele pessoal que está vindo da prática de pecado, seja ela qual for, pode mudar de vida. Amém? Essa galera que o Godoy mostrou, pode ter mudança de vida. Só olhar para ele. Não pode? Pode ou não pode? Pode. Nós somos testemunhas oculares de que Deus pode mudar a vida de pessoas. Só olhar para a sua vida. Lembra de onde você veio. Então a mesma misericórdia que te alcançou vai alcançar qualquer ser humano cuja misericórdia de Deus quiser alcançar. Então o que a gente vê? Que quando a gente vai falar de sexualidade, quando a gente vai falar de pecado sexual, nós estamos falando, gente, da classe de pecado mais abominada pela própria igreja. Não é nem por Deus, é pela igreja. Uma coisa é o pastor adulterar com a irmã da igreja. Isso já é sério. E se ele cair em pecado com outro homem, e aí, é mais grave ou não é? É um vexame. É ou não é? Quando ele cai com uma mulher, se duvidar, a galera fala, mas também a irmã deu mole. O cara é feito de carne. Ele é homem. Dependendo do lugar, se duvidar, vai se contar até como ponto. Isso é homem para valer. Você está entendendo? Então, quando a gente vai falar de pecado sexual, a gente está lidando com uma área que você vai encontrar todo tipo de teologia a respeito. Eu já ouvi gente falar assim, eu prefiro 1000 vezes o meu filho saindo com um monte de mulher até um namorado. E se duvidar, eu citando esse exemplo, você vai falar assim, eu também. Agora eu te pergunto, voltando para esse texto de Paulo, qual é a diferença se a gente está falando de prática deliberada de pecado? Para onde que os dois vão? Os dois casos vão para onde? Para o inferno do mesmo jeito. Então, dentro da própria igreja, a gente vai estar vendo que já sabemos que o pecado sexual ele costuma ser o pior de todos na mente coletiva.
E quando a gente vai observar os níveis de pecado sexual, a gente observa isso, para começar, há níveis. Então, a do pior para o melhor. Então, pior, pedofilia. Depois, estupro. Depois, homossexualidade. Pode ser que o vício sexual entre. Não é verdade? Dependendo do critério, dos pré-requisitos para a gente entender a santidade na nossa fé. Pode ser que não. Pode ser que tenha gente que fale assim, não, eu sou um cara normal. Pô, eu sou uma mulher normal, eu gosto de sexo. O cara não me supre, a fulana não me supre. Fazer o quê? Eu tenho que correr atrás. Afinal de contas, Deus é amor. Deus é bom, quer que eu seja feliz. E aí vem todo um monte de aberração em termos de fé que a gente possa imaginar. Então vocês estão vendo que para você trabalhar como conselheiro na área da sexualidade, para você conseguir convencer a sua liderança de que existe a necessidade de um ministério de aconselhamento cristão dentro da área da sexualidade, dentro da igreja, você pode saber de cara, você vai enfrentar esse tipo de dilema e se duvidar da própria liderança da igreja. Então, você tem que estar muito consciente do que você quer como ministério. O que eu posso te dizer hoje é o seguinte: nós, brasileiros, somos reconhecidos mundialmente pela nossa criatividade em termos de impactos de evangelismo. Quem é alemão aí? Quem é boliviano? Temos alemães e bolivianos, não sei se a gente tem mais estrangeiro aí. Vão reconhecer, eu acredito, vão concordar comigo, que o brasileiro é reconhecido mundialmente pela criatividade em forma de abordagem. É ou não é? Quem é brasileiro acho que vai concordar comigo também. O mundo inteiro fala, o Brasil consegue evangelizar o Brasil. Quando a gente fala de evangelismo em termos de impacto, como o Godoy estava corrigindo ali, que não é só isso. Mas no nosso linguajar, a gente normalmente reduz o evangelismo ao impacto. Mãozinha no coração, aceitar Jesus, pulseirinha colorida, né? Nome no livro da vida. Que bênção. Não é verdade? Então a gente sabe que é mais que isso. Mas normalmente a gente entende que é basicamente fazer oração de entrega para Jesus. E o que a gente observa? Que depois dessa questão do evangelismo, a gente emperra. Como igreja a gente emperra. Algumas igrejas já têm falado já há algum tempo sobre a questão do discipulado. Então, com essa onda de pequenos grupos, de células, de grupos caseiros e tudo mais, então as pessoas têm se aglutinado em salas, em casas, né, em salas nas igrejas, e têm aberto a possibilidade para um trabalho mais pessoal, mais ombro a ombro, né, face a face, olho no olho. Onde vai rolar pele, nós vamos conversar e nós vamos discutir, conversar sobre a nossa história. Beleza. Isso é bom? Isso é muito bom. Isso já é um avanço em termos de igreja aqui no Brasil. Mas a questão é, na hora que chega a questão da sexualidade, emperra do mesmo jeito. Então o que normalmente a gente faz para lidar com esse assunto? A gente evita. Foi até uma pergunta que apareceu aqui. Por que há tanta dificuldade de falar sobre sexualidade dentro da igreja? Todo mundo reconhece que há essa dificuldade? Quem reconhece, por favor, levanta a mão. Então eu quero te fazer uma pergunta. Como é que na sua casa foi falado sobre sexualidade? Quem não teve liberdade para ouvir sobre sexualidade dentro da própria casa, levanta a mão. Olha só. A maioria das pessoas reconhece que dentro da própria casa nunca ouviu. Agora vamos pensar, se os seus pais não te falaram, por que será que eles não falaram? Pensa nos seus pais ouvindo dos seus avós sobre sexualidade. Você conhece algum vovô, alguma vovó que falou abertamente sobre sexualidade com seus filhos, logo, com os seus pais? Raro. Então não faz parte da nossa história falar sobre questões íntimas. Não faz parte. Então nós convivemos naturalmente com superficialidade. É muito mais fácil a gente ser superficial, é muito mais fácil a gente gastar a vida inteira sustentando uma máscara do que a gente abrir a nossa miséria e se despir para o outro.
E não estou dizendo se despir literalmente, porque literalmente se duvidar a gente se despe. Mas se despir interiormente. Abrir as nossas questões mais íntimas e convidar alguém para partilhar da nossa solidão, dos nossos dilemas. Então não faz parte da nossa cultura compartilhar esse tipo de coisa com ninguém. E não faz parte da nossa cultura cristã. E isso, gente, não é bíblico. Então, hoje o que acontece? Nós, cada vez mais, colhemos esses frutos. Se eu semeio pouco, eu colho pouco. Se eu semeio superficialmente, qualquer vento forte, qualquer tempestade pode arrastar essa semente. Então, nós temos semeado nesse nível, de pouca profundidade. Logo, os frutos são escassos. Então, o problema é que, em se tratando de ambiente, né, de igreja, nós normalmente fazemos tipo o tempo inteiro. E qual que é a maior questão que as pessoas trazem quando a gente vai falar sobre ajuda dentro da igreja na área da sexualidade? Todo mundo, de ponta a ponta no Brasil, traz a sua mesma indignação. Se eu abrir, o que vai acontecer comigo depois? E se vazar? Me fala se esse não é o maior medo que ronda a sua igreja. E se vazar para os irmãos? Se vazar para a minha família? E se postarem na internet? Como é que eu fico? Logo, o que as pessoas concluem? Então é melhor eu guardar segredo. E como eu disse ontem, o maior inimigo de uma sexualidade saudável é o segredo. Então, nós, embora vivamos em grandes grupos, ou até em pequenos grupos, mas vivemos de uma certa forma, em grande proporção ou menor proporção, em comunidade, enquanto cristãos, nós continuamos vivendo em guetos, ilhados, sozinhos. E a Bíblia ela é taxativa. Não é bom que o homem viva só. Não é bom que a gente viva só. Nós não fomos construídos para sustentar uma vida de solidão. Então nós temos que aprender com essa situação, com aquilo que está escrito desde Gênesis 2 até hoje, e parece que a gente continua quebrando a cara. Então, chegou um momento onde, devido ao tanto de risco que pessoas se submeteram, devido ao tanto de fracasso, de frustração que as pessoas também colheram por arriscarem se abrir, hoje muita gente conclui, no geral nas igrejas, é melhor eu não me abrir então, é melhor eu ficar sozinho, é melhor eu tentar sozinho, ou então é melhor eu procurar ajuda fora. Pra você ter uma ideia, o que eu já aconselhei de gente que luta contra pecado sexual, cristão, que vai procurar ajuda lá na Universal, que cada dia é um pastor, cada dia é uma corrente, cada dia é uma proposta, cada dia é um trabalho, vai lá, confessa, recebe a oração, expulsa o que tem que expulsar do cara, se é que sai alguma coisa, mas não abre dentro da igreja, não abre dentro da própria agência missionária, não abre dentro do próprio ministério, porque não quer correr o risco. Então esse é um ponto. Do que eu estou falando então? Nós somos de confiança para a gente se ouvir? Então não é só falar eu não confio em ninguém. Eu quero inverter a pergunta. Você é de confiança quando alguém confidencia algo extremamente íntimo para você? Então nós queremos resolver o problema, não é? Então não é procurar alguém de confiança só. É ser alguém de confiança. Você é de confiança. Se eu chegar para você hoje e abrir as minhas lutas sexuais, você vai dar conta? Não é de me dar uma resposta sábia, mas é de pelo menos respeitar o fato de eu ter aberto o meu território mais sagrado para você e você não sair propagando isso para o resto da comunidade pedindo oração pela irmã. Só pedir oração, irmã, não é fofoca. Então esse é um ponto. Somos de confiança e eu quero que você pense sobre isso. Você é confiável? Você sabe guardar segredo? Ou você tem que citar a fonte?
Você sabe ouvir sem passar adiante, então? Esse é o primeiro ponto. O outro. Quando você tem alguma dúvida de ordem sexual, você tira essa dúvida dentro da igreja? Quem aqui acha que a igreja, do jeito que está hoje, é referência na área da sexualidade? Levanta a mão. Pô, nenhum? Nem eu levantei. Porque, infelizmente, historicamente falando, nós nunca ocupamos essa posição na sociedade. Nós nunca fomos referência na área da sexualidade. Não é à toa que quando você ou eu temos dúvida na área sexual, para quem que a gente recorre? A quem a gente recorre? Cita aí alguma ajuda. Quem? Amigos? Google. Aí, o maior conselheiro é o Google. Doutor Google. Aconselhamento em todas as áreas, de toda espécie. E esse que é o problema, gente. Hoje, além da gente ter o medo da nossa confissão, da nossa dúvida vazar e a gente ser ridicularizado ou punido, o que acontece? A gente não sabe se a pessoa que vai nos ouvir e ameaçar responder tem algo a acrescentar. Por quê? Porque normalmente estudar sobre sexualidade não está na pauta da igreja. E por que não está? Que daí a gente volta naquilo que foi falado ontem. Porque parece que a gente só quer o espírito do indivíduo. Lembra que eu falei que as igrejas querem ganhar almas? Ninguém quer ganhar o cérebro, ninguém quer ganhar o pênis, ninguém quer ganhar a vagina, ninguém quer ganhar os seios, ninguém quer ganhar o resto do ser humano. Que esse resto para Deus é o todo e como Ele vê cada um de nós. Então, é como se a gente imaginasse Deus criando Adão, lá em Gênesis, Ele construindo Adão do barro, não é isso que está escrito? E aí a gente vê Deus falando, haja homem e houve homem. Foi assim? Foi? Foi como? Foi como, gente? Façamos. Como? A nossa imagem e semelhança. Beleza, e aí? Surgiu? O que ele fez? Ele tocou. Vocês conseguem imaginar? Fecha seu olho e imagina essa cena. Fecha seu olho. Imagina essa cena, Deus tocando, construindo um boneco de barro. Abre o olho. Você conseguiu ver até que parte do corpo de Adão sendo tocado por Deus? Você conseguiu ver Deus criando um pênis? Pegou pesado, hein, irmã? Normalmente a gente imagina então que Deus esculpiu o quê? Daqui para cima. É ou não é? Quem concorda comigo? Só vocês? O resto não concorda? Nossa, como vocês têm uma visão linda de Deus. Eu era uma pecadora terrível, porque eu achava que Deus só tinha criado uma cabeça. O importante era ter um nariz, para Deus assoprar ali. E do resto, não sei, nunca nem parei para pensar. E essa é a mente que a gente tem. Deus criando coxa, pé, bumbum, pênis. Como assim? Então a gente começa a ter uma visão truncada do próprio Deus. Não é à toa que muito provavelmente quando um dia você estava tomando banho e começou a brincar com seu órgão genital, você nos seus 3, 4, 5 anos, e papai ou mamãe, ou titia ou vovó viram, quando viu aquilo, falou, tira da mão daí, menino, psh, papai do céu não gosta. Vai nascer cabelo na sua mão. Então a criança começa o quê? A ter um terror desde cedo. Que essa região aqui, papai do céu não gosta.
Papai do céu não gosta dessa região. Mas é tão gostosinho brincar com essa região. Mas papai do céu não gosta. Então vou brincar escondido do papai, da mamãe, da vovó, da titia e do papai do céu. Então desde pequeno a gente já cresce tendo dificuldade com essa região aqui. Então a gente tenta fazer de conta que aqui não existe. A gente não tem paz com essa região. A gente não consegue ver Deus criando essa região. E a gente começa a achar que qualquer sensação que venha dessa região é do mal, porque papai do céu não gosta. Não é à toa que tudo quanto é campanha de motel, se duvidar, vai ter alguma mulher, algum homem com algum chifrinho e um tridente. Porque uma vez, lembrando de sexo, está associado ao diabo. É ou não é? Está associado ao diabo. Não está associado a Deus. Eu lembro um dia que eu fui fazer uma palestra para surdos. E eu não sei Libras. Então teve que ter uma pessoa aqui do meu lado traduzindo, sendo intérprete. Até eu me acostumar com isso, né? Porque eu palestrando e ninguém olhava para mim. Falei, não, ninguém deve estar prestando atenção. Eu falei, não, imbecil, né? Eles estão prestando atenção. Eles só entendem aqui. Até eu me habituar com isso. Mas enfim, eu lembro que tinha uma menininha que estava assistindo a palestra assim. Tipo assim, não quero, pelo amor de Deus, que vergonha. Com a perninha cruzada de tanta vergonha. Mas, assim, tipo, mas também não posso perder. E depois, a líder deles veio me falar que a gente tinha que fazer mais palestras. Eles estavam impressionados de saber que Deus tinha criado o sexo, porque ninguém nunca tinha contado para eles. E essa, gente, se nós que ouvimos, que falamos, que vemos, a grande maioria de nós, não sabe que Deus é o mentor do sexo, o que dirá quem não ouve? Quem não consegue perguntar? Você quer saber uma tribo que tem que ser alcançada? São os surdos. E o índice de homossexualidade é altíssimo no meio deles. Não é verdade? Quem trabalha com surdos sabe. Porque você vai ver por trás o que? Um índice altíssimo de abuso também. Ninguém tira a dúvida dos surdos. E muitos de nós, se duvidar, está na mesma situação que os surdos. Não tem quem fale. Logo, a gente não tem fé a respeito do assunto. Logo, a gente vive de qualquer jeito, segundo o evangelho do Google. Então, na minha dúvida, eu pergunto para quem? Eu pergunto para o meu professor da faculdade, que é humanista. Eu pergunto para a minha psicóloga, que é humanista. Eu pergunto para o meu sexólogo, que é humanista. Eu pergunto para a Bruna Surfistinha. Mas eu não pergunto para o povo de Deus. É ou não é? Então, você quer ver diferença nisso? Quem quer ver diferença nisso aí? Eu quero ver. Primeira coisa, então, ser uma pessoa de confiança. Ser uma pessoa confiável. Ser uma pessoa que vai dar conta de ver o outro sem nível hierárquico, nem acima e nem abaixo de você, mas de igual para igual. É uma das coisas que eu acho mais lindas, né, na questão dos mandamentos que Deus deixou para nós, os dois. Amar Deus sobre todas as coisas, ou seja, de tudo que Ele pode requerer de nós, o que Ele quer é ser amado, ser bem tratado, ser levado a sério, ser o número 1 na nossa afeição. Isso que Deus quer a nosso respeito. E quem consegue ver Deus dessa forma, consegue ver o valor pessoal que também tem. Uma vez eu levando Deus a sério, eu vou ver que eu tenho valor, porque eu valho quanto? Se eu quiser te comprar hoje, eu te compro por quanto? Tem gente que fala assim, não sei, 20 mil. Eu falei, 20 mil? Então você e eu valemos a vida de uma pessoa chamada Jesus Cristo. Esse é o seu valor. Porque o dia que Ele trocou a vida dele pela nossa, esse foi o lastro dessa moeda. A vida de Cristo. A hora que eu entendo que eu valho a vida de Cristo, eu vou entender que aquele Cristo não morreu só por mim, mas morreu por Ele também. Aí é lindo quando a gente vê. Então,
Amar Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a gente se ama. Logo, o que está por trás disso? Como que eu posso amar você do jeito que eu me amo? Só tem um jeito de entender isso. Que nós dois somos iguais. Não é? Como é que eu posso comparar triângulo com bolinha? Como que eu posso amar o fulano se não tem como se comparar com a fulana? Só tem um jeito de entender. Nós dois somos iguais. Eu e aqueles caras somos iguais. É ou não é? Eu e os travestis que a arca estão alcançando somos iguais. Em nada nós temos diferença. Em termos de peso para Deus. Todos nós somos a imagem de Cristo em potencial. Tem que ser transformado agora em desempenho. Como? Só pela graça de Deus. O que é o aconselhamento então? É ser essa pessoa de confiança. O aconselhamento é saber que nós somos iguais. Logo, saber levar o outro a sério, do mesmo jeito que você quer ser levado a sério. Você está entendendo? Amém, gente? Está claro isso? Está claro ou está ficando confuso? Está claro? Então, o que eu quero te dizer de prático sobre aconselhamento? Muita gente imagina que aconselhamento é chegar e ficar dando conselho. Eu não dou conselho para ninguém, não. O aconselhamento não é chegar e ficar dando conselho. O aconselhamento é chegar, ouvir alguém, porque o próprio ouvir em amor já é altamente terapêutico. As mulheres vão entender muito bem o que eu estou querendo dizer. Sabe quando você está desesperada para conversar, porque você está pilhada, porque te atenderam mal, porque te ofenderam, porque te traíram, porque isso, que você está mal. Você chega lá no gabinete do seu pastor e fala, pastor, eu preciso conversar. E vomita. Ele não falou um A. Depois você vomitou tudo e ele ouviu, você fala, ô pastor, obrigada, que bênção que você é. É ou não é, mulherada? É? Quem concorda comigo, por favor, levanta a mão. Só o fato de ser ouvida já não é um alívio enorme para nós? É ou não é? O ouvir já é altamente terapêutico. Mas, quando a gente está falando de pecado sexual, só ouvir e no final orar já é bom, mas não é suficiente. Por quê? Quem é que está vindo para você? Para essa pessoa que veio de uma história de vida toda arrebentada, que morre de medo de mostrar a sua intimidade para o outro e que está arriscando abrir a sua intimidade para você, significa que essa pessoa está simplesmente no momento mais estratégico de Deus em termos de graça e coragem. Se essa pessoa chega para você e fala, eu preciso abrir uma questão para você, eu sou gay, eu adulterei, eu sou viciada em conto erótico. Eu tenho uma fissura por criança. A pessoa rompeu com tudo isso que eu descrevi até agora. O medo, a desconfiança, o sentimento de abandono, o risco. Ela rompeu, ela ultrapassou esses gigantes e chegou até você, porque viu em você a possibilidade dela sentir a presença de Deus. O mínimo que você tem que fazer é levar isso a sério. É entender que você, de alguma forma, exalou o aroma de Cristo e ela sentiu. É ali. É para lá que eu vou. No meio da escuridão dela, ela viu um lampejo, um flash. E ela falou, ali tem uma luz, eu vou. No auge da sede dela, por dignidade, por esperança, saiu, nem que fosse uma lágrima sua, e chegou nela, e refrescou. Alguma coisa você deve ter sinalizado que trouxe esperança para aquela pessoa chegar e voltar, ou pelo menos começar a confiar num ser humano, que é você. Você tem noção da seriedade disso? Do privilégio disso? Então, essa é a hora que você tem que entender que aquela talvez seja
a primeira e única tentativa dessa pessoa. Porque nós estamos falando de gente que está por um fio. Praticamente todo aconselhado meu chega para mim e fala a mesma coisa. Eu estou por um fio. Essa é a minha última tentativa. Então, quando ele chega com essa demanda para você, pode ser que você esteja até sentindo peso nos seus ombros agora. Meu Deus, e agora? Então, reconheça que você é uma pessoa privilegiada porque alguém viu a possibilidade de você ser um ajudador ou ajudadora. Amém? Mas a segunda questão é importante. Não assuma o papel de Deus. Se você assumir isso, essa é a minha última tentativa, eu estou por um fio. Ou você dá um jeito na minha vida, ou eu estou desistindo da fé cristã aqui. Talvez você seja altamente tentado a comprar essa ideia. Não compre. Essa é a hora que você tem que lembrar que o conselheiro é o Espírito Santo de Deus. Amém? Se você se esquecer que quem aconselha é o Espírito Santo, você vai tentar fazer mágica. Você vai achar que a vida daquela pessoa depende da sua. Você vai achar que se aquela pessoa não receber uma palavra de sabedoria através de você, ela vai desistir da fé cristã. Não compre essa ideia. Você vai ser uma pazinha na mão do jardineiro que vai cavar. E esse jardineiro é Jesus, através do Espírito Santo, para chegar na raiz do problema da pessoa. Então você vai até onde ele for. Beleza? Se você comprar a ideia de que você é o salvador da pátria, o seu aconselhamento já acabou ali. Ainda que você fique a vida inteira falando blá, 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 conversa fiada com essa pessoa. Então, a pessoa vem, te entrega, estou por um fio, a minha esperança é em você. Você já devolve para Deus. Sua esperança é em Deus e eu estou aqui para caminhar com você, porque Deus te ama. Então, você já colocou os pingos nos is. E aí ela começa a trazer o quê? Descrever todos os frutos de pecado sexual que ela tem produzido pela vida. Normalmente, pecadores de ordem sexual, eles trazem isso. Ah, porque eu tenho aquele problema. Qual? Aquele. Cria coragem e acaba falando, porque eu sou homossexual, porque eu sou viciado em sexo, é porque eu sou travesti, eu sou garota de programa, porque eu gosto de criança, eu tenho sexo com o meu cachorrinho. E traz essas questões. Então, na hora que começa a falar, como está há muito tempo represando, e está engasgando com tanta podreira, tanto lixo, quando cria coragem e fala e vê que você está ouvindo e põe Deus na parada, a pessoa começa a vomitar, sim, compulsivamente. Então ela dispara normalmente a falar um monte de coisa. A tentação nossa é olhar aquela copa de árvore cheia de fruto de pecado sexual e falar, misericórdia, Jesus, não vou dar conta não, não mesmo. Você e eu não vamos dar conta. Agora Jesus já deu conta na cruz. Amém? Nós vamos estar vendo a implantação da vitória dele na cruz hoje até o fim da vida daquela pessoa. Mas a questão é, na hora que a descrição de pecado chegar, não se perca nisso. Não se excite com isso. Essa é a hora que você tem que guardar o seu ouvido, porque a sua cabeça não é lixo. Essa é a hora que você vai ter que colocar filtro, porque pode ser que chegue um aconselhado que vai tentar te excitar, te seduzir através de confissão de pecado sexual. Então, você tem que colocar filtro, porque você tem que entender que você tem a sua sexualidade para você administrar. Então, tem coisa que você não tem que perguntar. Tá, você chegou no motel e aí? Você fez o quê? Tirou a calcinha, a cueca e aí? Isso não interessa. Isso não interessa. Tem coisas que interessam e tem coisas que não interessam. À medida que você for aconselhando, lendo, estudando, aprendendo, você vai vendo que tem coisa que não faz a menor diferença. Então, você precisa, desde cara, ouvir essa confissão toda, mas colocar limites, colocar filtro e tentar elevar ao máximo o nível, principalmente de vocabulário.
Então eu quero te dar uma dica. Use os termos corretos para tudo. Então não é, eu vou usar umas palavras feias aqui, tá? Mas para entender, pode ser? Não é trepar. É relação sexual. Tá? Não é pau. É pênis. E assim vai. Então, não é... E aí vocês sabem, todos os termos que eu não preciso nem entrar muito em detalhe. Já passei a ideia, você já entendeu. É o termo correto. É sexo oral, é sexo anal, é passivo, ativo, homossexual, relação sexual, masturbação, orgasmo. É isso. Por quê? Porque uma coisa é você falar uma palavrinha que todo mundo fala por aí. Mas a outra coisa é você lidar com alguém que está em carne viva e que aquilo ali, quando ele ouve, dispara um campo de fantasia que, se duvidar, não volta mais. Você está entendendo? Então, esse cuidado você tem que ter. Da mesma forma que você vai ter que ter cuidado com a roupa que você usa. Da mesma forma que você vai ter que ter cuidado com o jeito que você recebe a pessoa. Não estou dizendo que você não possa abraçar. Não estou dizendo que você não possa cumprimentar. Não estou dizendo nada disso. O que eu estou dizendo é que você tem que descobrir quem você é como pessoa. Enquanto representante de Deus, enquanto servo de Deus. Para você ser natural, mas ao mesmo tempo sábio na hora de expressar o amor. Porque pode ser que um abraço na hora errada, para um viciado em sexo, possa disparar toda a fantasia possível. Eu lembro de uma vez, que é um caso que eu sempre conto, eu estava numa casa de recuperação, questão de droga, questão psiquiátrica também, e a gente estava o grupo do Avalanche estava lá. A gente sempre fazia um trabalho nessa casa. E eu troquei ideia levei uma palavra lá pro pessoal, a gente ficou batendo papo, e na hora que a gente estava saindo, então a saída para a clínica passava pelos alojamentos. E eu estava trocando ideia com um cara que tinha trabalhado já com um projeto de cunho, no sentido de ajudar pessoas envolvidas com vício sexual. E ele falou, eu sou viciado em sexo. Eu tenho HIV, já desenvolvi AIDS, eu tomo coquetel, e sou viciado também em internação. Então essa aqui é a minha 21ª internação. Sou dependente químico e tal. E eu falei assim, cara, então você ajudou a implantar esse projeto? Ele falou assim, ajudei. Eu falei, pô, eu estou atrás deles faz muito tempo. Você tem um contato? Claro que eu tenho. Só que está lá nas minhas coisas. Não, beleza, eu já estava indo embora, o pessoal estava vindo atrás. Eu fui batendo papo com ele. Inocentemente, batendo papo com ele. Fomos indo, conversando e tal, aquela coisa. Cada um na sua, ele caminhando do meu lado e a gente indo, conversando. Falei, pô, não sei o quê, eu li o livro e pá. Aí ele chegou no quarto e foi entrando. Eu falei assim, então, e aí, então você me passa. Ele virou para mim e falou assim, você vai entrar dentro de um quarto sozinha com viciado em sexo? Aí que eu me dei conta. A galera da Avalanche estava lá atrás. Eu me entreti na conversa, estava entrando dentro do quarto com o cara. Eu falei, não, então eu espero aqui. Ele falou assim, imagina, eu estou brincando, relaxa. Eu falei, aham. Fico aqui, irmão. Aprendi a lição. Então eu não vou entrar só por amor à minha vida? O cara pode trancar a porta e cair em cima de mim? Pode. Ele vai mais forte que eu. Não é? Mas é também por amor à vida dele. Então eu tenho que facilitar a vida do meu aconselhado no sentido de não disparar a tentação nele se eu posso evitar. Não, meu irmão, então você vai lá e eu te espero aqui. Inclusive o meu marido está aqui do meu lado. Vai dificultar a questão de disparar a fantasia, concorda? Vai dar mais trabalho para ele ser tentado, para ele ceder à tentação. Então eu tenho que facilitar. E isso vale, como eu aconselho meninas que têm luta na questão da homossexualidade, da dependência emocional. Então às vezes a gente quer ajudar, a gente libera o telefone, pode me ligar. E a pessoa começa a te ligar insistentemente. Bota limite. Bota limite. Ai, mas e se ela me ligar e eu não atender? Ela vai achar que eu não vou cuidar dela. Aí ela vai abandonar o aconselhamento. A necessidade é de quem? De quem que é a necessidade de ajuda? É dela. Ela tem que lutar pela saúde dela. Então ela vai ter que o quê? Lidar com a frustração. Nem sempre minha aconselhada vai me atender a hora que eu quiser. Bem-vindo à vida. Tudo que você quer na vida você tem? Não, e isso faz parte da maturidade humana.
Então Deus quer criar pessoas o quê? Que caminhem com as próprias pernas. Deus requer de nós, como conselheiros, que a gente estimule a maturidade na vida das pessoas. Então, discipular alguém, aconselhar alguém, que para mim é a mesma coisa, não é tratar alguém como uma criancinha, não é infantilizar pessoas. É ajudar que essas pessoas tomem decisões sensatas, fundamentadas nos princípios do reino de Deus, porque são cristãs. Então a gente tem que ter uma série de cuidados, para quê? Para a gente não facilitar o engano na vida das pessoas. Só que daí vem o dilema, gente. Lembra que eu falei, acho que hoje, que o maior desafio para nós conselheiros na área da sexualidade é lutar contra a ansiedade. O pastor Godoy estava falando que um pastor determinado chegou para ele e perguntou sobre o retorno do trabalho. Eu faço parte desse clube também cobrado nessa área. E aí, irmã, quantos travestis vocês ganharam? E aí, quantas profissionais do sexo vocês recuperaram? Quando começa a falar esse papo de recuperar, ganhar, mudar, transformar, eu já saio de cena, porque essa não é minha praia. Então, o nosso trabalho, esse trabalho que você está vendo de aconselhamento na área da sexualidade, trabalhar com profissional do sexo, trabalhar com travesti, enfim, é um trabalho de longo prazo. O aconselhamento é você ajudar uma pessoa, o aconselhamento na sexualidade é você tentar ajudar uma pessoa a entender a história de vida dela, realinhar o sistema de crença dela, nos princípios do reino de Deus, para que isso venha a mudar inclusive o comportamento dela. Isso é muito sério. Então uma coisa é você, conselheiro, ouvir daquela pessoa, não, mas eu sofri abuso quando eu tinha 2 anos. Eu sofri abuso quando eu tinha 5 anos. Eu sofri abuso, eu fui estuprada quando eu tinha 9. E aí você conseguir ligar as coisas. Ah, então por isso que isso. E você despejar para o seu aconselhado. Esqueça. O aconselhamento não tem a ver com a sua ansiedade de dar resposta para ninguém. Mas tem a ver com, eu tenho que ajudar essa pessoa a trazer o inconsciente dela para o consciente, para ela fazer o quê? Escolha. Eu só tenho que viabilizar aquilo que ela não consegue entender na vida dela, para ela conseguir entender e fazer escolhas. Então ela vai falar, então foi por isso? Aí você pergunta, o que você acha que tem relação uma coisa com a outra? Nossa, eu nunca tinha pensado nisso, eu acho que tem. Quando isso começa a acontecer, ela está juntando as peças do quebra-cabeça. O aconselhamento está funcionando. Isso significa que a pessoa não vai ter recaídas? Lembra da sua conversão. De lá para cá, você nunca mais pecou? Quem conseguiu essa proeza, levanta a mão. Eu não consegui. Nem você, porque eu sei. Por que uma pessoa com problema de ordem sexual vai conseguir? Então, uma coisa é a pessoa recair na mentira. Outra coisa é recair numa relação com uma garota de programa. Então parece que é pior. Não é? Não parece que é pior? Mas na verdade nós somos tentados no quê? Nas nossas próprias paixões. Por que eu vou querer que a paixão daquela pessoa seja igual à minha? Se a minha é A e a dela é B. Eu vou cair naquilo que é minha paixão e levou Jesus para a cruz. Ela vai cair na paixão dela que também levou Jesus para a mesma cruz. E a mesma cruz derramou o mesmo sangue para nos purificar igualmente. Então cada um é tentado nas suas próprias paixões. Cada um vai ter as recaídas nas áreas onde tem essas paixões ainda vigentes. Então nós vamos ter que o quê? Minimizar, enfraquecer o poder dessas paixões. Para isso, nós vamos lidar contra alguns pecados que costumam acontecer na vida de pessoas envolvidas com pecado sexual. Primeiro, independência de Deus. Rebelião a Deus. Ressentimento também com relação a Deus ou aos pais líderes. Estou falando um caso até de abuso. Por que Deus deixou? Por que meus pais não fizeram nada? Por que eles me confiaram nas mãos de uma pessoa que não era realmente de confiança? Idolatria. Um outro nome, se você for estudar sobre dependência emocional, quem já estudou sobre dependência emocional vai ver.
Dependência emocional e idolatria estão muito próximos. A idolatria sexual. Você vê que o sexo se levantando como um ídolo. Não vivo sem e sirvo ao sexo. Porque dali vem toda a minha fonte de alegria e satisfação. Não é verdade? É a idolatria. É egocentrismo. Então, eu no centro e tudo ao meu redor, a meu serviço. Manipulação. Você pode saber que você vai lidar com tudo isso o tempo inteiro. Outro pecado que costuma estar muito presente. Inveja. Tem muita gente que seduz o outro, não é porque só tem problema, de repente, de vício sexual. É porque quando olha para o outro, lembra que o outro tem o que ele não tem, o que o outro é, o que ele acha que não é, e quer o outro para o quê? Para dizer, é meu. Então, só que tudo isso, gente, é muito inconsciente na vida da pessoa. Então, na hora que você for detectando, não seja ansioso para despejar a verdade para a pessoa. Porque a verdade tem que vir da própria pessoa, de Deus para ela. E você é quem vai o quê? Confirmar e catalisar essas ligações, essas conexões, essas conclusões. Tá claro, gente? Tá ou não? Tá? Então a ansiedade, ela vai ter que ser domada pela graça de Deus na sua vida. Então você vai começar a lidar com pessoas que vão chegar hoje e vão falar assim, olha, eu terminei um namoro e pode ser do mesmo gênero ou não, a gente mantinha relação sexual e eu estou muito certa que eu quero isso, que eu não quero mais essa pessoa, beleza. Então tá, na outra semana a pessoa volta. Eu não aguentei, adicionei de novo no MSN, a gente marcou um encontro e a gente saiu e eu não resisti. E agora? Então, isso faz parte da rotina de um conselheiro. Ouvir muitas confissões de recaídas. Isso não significa que agora eu vou passar a mão na cabeça. Ô, querido, é assim mesmo. Não. É trazê-lo para a responsabilidade. Você quer voltar a ter esse relacionamento? Quer? Não. Não quero. Então vamos voltar. Já pediu perdão a Deus? Não consigo falar com Ele desde que eu caí. Então fala com Ele agora. Mas eu não tenho cara. Se duvidar, você já fecha o olho e já está esperando Ele orar. Estou esperando você orar. Estimula a pessoa. E ela fala assim, eu só vou orar só por obediência, tá? Amém. Então ora por obediência, ora. Abra a Bíblia, leia, entendeu? Para mostrar a base bíblica. A Bíblia está falando, se você confessar, Jesus vai te perdoar. E vai te purificar de toda injustiça, toda, inclusive essa. Então você estimula e a pessoa já conserta ali. E dali você vai caminhando. Então qual que é o grande segredo? É você conseguir dar segurança para aquele aconselhado de que a história dele é uma história que tem possibilidades saudáveis e redentoras em Cristo. Para isso, você vai ter que traçar um plano de ação. Então a pessoa chega, ela despeja. Qual que é o seu foco? Não olhar para isso aqui. Eu tenho que saber que isso existe, mas eu tenho que mergulhar na raiz dela. Então o que eu sugiro de cara? Já vai pedindo para ela fazer um mapeamento da vida dela. Você tem que conhecer a história dela. Muitas igrejas falham porque elas não querem saber da história. Elas chegam com aquele discurso, você é a nova criatura, tudo se fez novo. E encerra ali. Então começa a mapear a vida da pessoa. Como é que foi sua gestação, seu primeiro ano de vida, o seu segundo, a sua adolescência, o que aconteceu de mais marcante? E aí você vai ver no mapa da vida dela que tem coisas que estão truncadas. O que vai ser o aconselhamento então, gente? Desfazer ponto por ponto que está truncado. Como? Aplicando os princípios do reino de Deus. Houve abuso? Vamos trabalhar perdão. Entende? Tem ressentimento? Vamos arrancar isso aí. Tem ira? Então vamos começar a aprender a lidar com a ira. O que tem aí que está engasgado? Então a pessoa tem que aprender a enfrentar o que ela não deu conta lá atrás.
E eu vou te dizer, vai doer demais na pessoa. Não iluda o seu aconselhado de que vai ser tudo maravilha. Vai doer horrores. E pode ser que suma um tempo e depois volte. Então, eu costumo trabalhar, para eu estar fechando aqui por causa do tempo. Eu marco aconselhamento. Primeiro, eu não marco através de ninguém. Eu queria que você falasse com meu filho. Então fala para o seu filho me ligar. Não, mas eu queria marcar por ele. Não, seu filho me liga. Então o filho me liga, eu marco. O filho vindo, é horário para começar, horário para acabar. Ele fala mais ou menos 70%, eu falo os outros 30%. Então eu deixo ele falar, eu pergunto, eu tiro as dúvidas. No final a gente precisa concluir para aquele aconselhado não sair com a sensação de que eu estou perdido. Falei, não estou levando nada. Minha sugestão, enquanto você marcou com ele hoje é domingo, ele volta no outro domingo, nesse meio tempo você pode dar o seu telefone para ele, fica a seu critério. Se seu marido não se importar, se a sua esposa não se importar, seus pais, tal, não sei. Se você der conta disso, então pode ser que nesse meio tempo essa pessoa te procure. Você só coloca limite. Mas, daqui até lá, enquanto você falou 30% de 1 hora, ele vai ouvir por 1 semana todas as mentiras que ele sempre acreditou na vida dele de novo. Na outra semana. O que eu sugiro que você faça? Dê algum material bom para ele ler. Algum texto bíblico, algum filme massa para ele de repente poder assistir, ou algum livro bom. Por isso que nós temos que ter uma biblioteca muito boa, completa, que venha explicar, inclusive, os princípios do reino de Deus na prática, naquele dilema que a pessoa está enfrentando. Então, se você fizer essa escola que a gente vai fazer aí, eu vou te dar uma bibliografia de quase uns 30 livros para cada área. Então, já vai ajudar demais. Você vai ter o nome dos livros, você vai ter, tá certo? Então, o que acontece? Inclusive de filmes, que ajudam muito. Então, aquela pessoa ela vai começar a ser confrontada não só pelaquela 1 hora, mas também por aquilo que ela vai estar lendo todo dia. E o que ela vai ter que entender? O sucesso do aconselhamento não depende do conselheiro. Depende de quem? De quem? Dela mesma, do aconselhado. Então, quanto mais ela investir, mais ela vai ter retorno na própria vida. Então, você vai caminhando assim. E o objetivo é o quê? Sempre ir minando as raízes podres. Você vai cortando de pouquinho em pouquinho. E segredo, cada progresso do seu aconselhado, faça uma festa. Não me masturbei essa semana. Glória a Deus, parabéns. Cara, estou feliz demais. Festeje. Anima a pessoa. Eu tive um aconselhado que um dia chegou para mim e falou assim, depois de alguns anos eu aconselhando ele virou para mim com quase 40 anos, não sei quantos anos de crente, compulsivo por sexo com homem. Ele virou para mim e falou assim, André, essa é a primeira semana na minha vida que eu não caí sexualmente. 1 semana. Você tem noção da festa que eu fiz? Nossa Deus, parecia que era eu. Uma festa, um marco, divisor de águas. É esperança, o primeiro frutinho está brotando. Faça a festa. Isso é bíblico. Isso é encorajamento. Para quem está no meio do deserto e ganha um copo d'água, é tudo. É mais o quê? Mais energia para caminhar, mais tempo e mais longe. Então, anime seu aconselhado. Amém, galera? E olha, eu vou te dizer uma coisa, para eu terminar aqui. Se tem uma coisa que a gente vai ter que se habituar com o aconselhamento, é nunca receber aplauso. Porque você pode ter 20 aconselhados, e você ouve os 20. E você vê derrotas, progressos, vitórias. Você pode ver aconselhado seu de repente casando, você pode ver aconselhado se reconciliando com o marido, com a esposa, enfim, com os filhos. Você pode ver gente em paz com a vida, bombando no ministério. E saber que você nunca vai poder contar para ninguém. Você está entendendo? Então é você, Deus e a pessoa. Então tem coisa que eu me alegro de ver pessoas que eu choro, eu e Deus, de ver e vibrar e fazer festa sozinha. Uhul! Entendeu?
mas que não dá para eu contar. Eu conto aqui, você não vai nunca saber quem. Mas eu não vou poder sair da minha sala e falar, pô, Diniz, que massa. Cara, ela não voltou para a namorada dela. Ela abandonou o amante. Ele reconciliou com a mulher. Isso nunca vai acontecer. Não deve acontecer. Porque senão eu volto para o problema inicial. Vazou. Alguém vai contar para o melhor amigo, que vai contar para o melhor amigo, vai contar para o melhor amigo, não é assim? Quando vê, vazou. Então você tem que saber lidar com o ministério que não vai te dar aplauso. Você conseguindo isso, você pode ser conselheiro. E se você não consegue ainda, peça para Deus. Porque eu vejo que hoje a urgência na igreja é de conselheiros, ou seja, de discipuladores no nível profundo. É a maior necessidade. Evangelizar travesti já é uma luta? É. Agora, na hora que o cara vem, o que você vai fazer com ele? É aconselhamento. Vai colocá-lo dentro da igreja? Vai. Mas vai caminhar paulatinamente nos dilemas que ele enfrenta todo dia. E aí é onde você vai ter que chegar. Mas o objetivo é o quê? Caminhar com a própria perna. Amém? Queria orar então por você. Posso, Daniel? Orar pelo povo? Você quer se tornar um conselheiro? Não é assumir ministério de aconselhamento, não. É ser uma pessoa que vai fazer discípulo. E pode ser que seja uma pessoa que venha de um dilema sexual. Qual o problema? Você quer ser uma pessoa de confiança? Se você quiser, eu quero que você se levante, porque eu quero orar por você. Amém? Senhor, no nome de Jesus, o Senhor está vendo o coração de cada um que está se colocando de pé. Daqueles que possam estar com receio de colocar o seu próprio coração diante da sua presença. De qualquer forma, eu quero que o Senhor olhe para cada um desses. Eu sei que o Senhor já está olhando e eles estão em pé porque o Senhor já tem olhado para eles. E eu quero pedir que o Senhor os anime na caminhada do aconselhamento, do discipulado. Eu quero pedir que o Senhor venha ajudá-los com toda a sabedoria que for necessária para que eles venham ser pessoas de confiança, pessoas que saibam ouvir, que saibam a hora de falar. Oro para que o Senhor aquiete o coração deles com relação à ansiedade. Oro para que o Senhor venha tirar toda a urgência de ver fruto, Deus. Para que eles venham se aquietar no sentido de se contentarem com o processo que o Senhor instala na vida das pessoas. No nome de Jesus, que o Senhor dê fome e sede por sabedoria e por conhecimento. Que eles venham querer estudar mais. Que eles venham querer entender mais. Que o Senhor venha trazer realmente luz, Deus, para eles conseguirem compreender aquilo que está por trás dos dilemas humanos na área da sexualidade. Eu já oro pelos aconselhados deles, Deus. Pelas pessoas que eles vão ter a chance de discipular. Que o Senhor traga essas pessoas no momento certo. E que seja um momento de festa quando essas pessoas chegarem. Que haja realmente o derramar da graça do Senhor sobre eles, para que essa caminhada de discipulado seja frutífera. E que eles possam se alegrar no Senhor de que eles cumpriram a sua comissão. Em nome de Jesus. Amém. No Avalanche, a gente está lançando uma escola de aconselhamento esse ano em novembro. Se você se interessar, você faz a de sexualidade em outubro e depois a de aconselhamento em novembro. Amém?